Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Na aula passada, nós encerramos falando sobre o acesso aos pareceres técnicos elaborados pela Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade no INPI. Vimos que este acesso só é oferecido após a publicação pelo INPI. Na aula de hoje, nós vamos iniciar sobre a transferência de direitos sobre marcas. A marca, como todo ativo de propriedade intelectual, pode ser transferido de diversas maneiras. Dentro dessas maneiras, pode estar a própria vontade das partes envolvidas, pode estar uma decisão judicial ou, por exemplo, o caso de falência do titular, que haveria o caso de uma transferência por sucessão. Essa transferência é uma forma de ceder os direitos de uso e controle sobre a marca, ou seja, vez que o seu registro está em vigor, você tem o direito de usar e controlar a sua marca. Com a transferência desses direitos, esse uso e controle passa para outro. Dessa forma, este outro passa a ser o titular dos direitos de uso e controle da marca. A transferência dos direitos de titularidade sobre marca registrada é feita também pelo sistema e-marcas. Essa transferência de direitos, todavia, ela pode ser efetivada tanto para marcas já registradas, como para aquelas que ainda estão em processo de registro. Então você pode transferir uma marca já registrada, com registro em vigor, ou você pode transferir uma marca que ainda está sob análise do INPI. A transferência pode ser total, quando abrange todos os produtos ou serviços associados à marca, ou pode ser apenas parcial, onde apenas parte dos produtos ou serviço é transferida. Isso quer dizer que você tem o seu certificado de registro de marca em vigor, ou ainda em curso, vigente para a classe 1 e para a classe 2. Se a transferência for total, as duas classes, tanto a 1 como a 2, passará para a titularidade do adquirente dessa marca. Se for parcial, apenas a 1, a classe 1, ou apenas a classe 2 pode passar para esse adquirente. Há também a possibilidade de transferir a titularidade de uma parte de uma mesma classe de produto ou serviço. Ou seja, vamos supor que dentro da classe 2 há o serviço A, que pode ser enquadrado nessa classe, e há o serviço B. Caso você deseje transferir apenas o uso e o controle dessa marca no que diz respeito ao serviço B, também é possível. Com isso, verifica-se que a flexibilidade nas opções de transferência total ou parcial da titularidade de marcas é enorme. Essa flexibilidade é tanta que também há a possibilidade de transferência com divisão. Essa permite que as partes específicas de registro ou pedido sejam transferidas separadamente. Ou seja, a marca registrada ela é uma marca mista, por exemplo, que tem um sinal gráfico e um nome, né?
Com base nessa possibilidade de divisão, o titular pode permanecer apenas com o nome da marca e transferir a imagem gráfica para o terceiro adquirente. Essa possibilidade, porém, até a data de gravação dessa aula, ainda não era suportada pelos sistemas e-marcas, apesar de ser permitida. Há também a possibilidade de inclusão ou exclusão de cotitularidades ou requerentes. Essa transferência, dependendo do contrato que for firmado, pode envolver a inclusão ou exclusão de cotitulares ou requerentes. Por exemplo, foi pedida o registro em cotitularidade entre duas pessoas, porém, no meio do processo do INPI, um desses requerentes desistiu e decidiu transferir a parte que lhe cabia na marca, a sua cotitularidade, para o outro cotitular, havendo assim a exclusão de um cotitular. Se houver múltiplos proprietários de uma marca, é possível ajustar essa composição por meio de uma petição de anotação de transferência de titularidade. Nesse caso, a petição é a de anotação de transferência de titularidade. Contudo, alguns cuidados são necessários. Se a marca, por exemplo, foi requerida com 5 cotitularidades, mas no curso do processo administrativo do INPI, 3 desses titulares transferem seus direitos para os 2 restantes, e esses 2 restantes convidaram mais 2 terceiros que não estavam no pedido inicial para participar, para partilhar em cotitularidade a propriedade dessa marca. A petição de anotação de transferência de titularidade, vamos ver aqui, petição de anotação de transferência de titularidade, ela não será assinada pelos 5 que inicialmente eram cotitulares da marca. Ela deve ser assinada pelos 2 que eram desde o início cotitulares, que permaneceram nesse processo junto ao INPI, em conjunto com os 2 entrantes, os 2 que foram convidados para compartilhar, para serem cotitulares dessa marca. A finalidade desse cuidado é essencialmente evitar problemas na solicitação. Também nesse aspecto, o INPI pode elaborar exigências. Se, por exemplo, a documentação comprobatória não incluir todos os cessionários envolvidos, não incluir os que estão vendendo a marca, por assim dizer, o INPI pode solicitar que sejam feitas adequações. E se essas exigências não forem atendidas de maneira satisfatória, a petição de transferência de titularidade pode ser indeferida. Ou seja, no nosso exemplo aqui, se for juntada a documentação de apenas 2 dos 3 que estavam vendendo a sua participação na marca, o INPI vai elaborar a exigência para ser juntada a documentação do terceiro, o contrato por ele assinado, ou enfim, um documento de renúncia, enfim, dependendo do contexto. E se não for apresentado no prazo, isso pode levar ao indeferimento dessa petição de transferência. Há vários tipos de transferência de titularidade de marca, como cessão, incorporação, fusão, cisão, sucessão, e cada um desses tipos, como veremos nos próximos slides,
possuem requisitos próprios, documentos próprios que devem ser apresentados. Nesse contexto, o artigo 135 da Lei de Propriedade Industrial é importante para nossa análise. Esse artigo estabelece que, em caso de cessão, todos os registros ou pedidos de marca iguais ou semelhantes devem ser transferidos. A finalidade disso é para evitar a convivência de marcas idênticas ou semelhantes de proprietários diferentes no mesmo segmento de mercado. Esse artigo 135 quer dizer que eu, por exemplo, eu sou proprietário da marca B vazio, B preenchido e B ao contrário. Essas três marcas, elas estão registradas na categoria 1, supondo, por exemplo, ser uma marca de bebidas, de refrigerante, cola. E, caso eu queira ceder a marca B normal, pelo artigo 135, para evitar confusão entre marcas semelhantes, eu estou obrigado a ceder também a marca que corresponde a um B preenchido e a um B invertido. Isso é muito comum, principalmente em empresas maiores. Elas registram uma marca nominativa. Igual a essa marca nominativa, elas registram uma marca mista, por ter uma pintura aqui dentro, por exemplo. Elas registram essa mesma marca na cor verde, na cor amarela, na cor azul, na cor branca, e registram também sem cores. Esse grupo de marcas, todos semelhantes, por força do artigo 135 da LPI, se vier a ser cedido, deve ser cedido em conjunto. Caso não seja feito assim, pode haver um indeferimento do pedido de mudança de titular, ou mesmo pode haver o cancelamento do requerimento de registro de uma dessas marcas semelhantes. A transferência de pedido ou registro por meio de cessão, incorporação, fusão ou cisão de empresas requer a apresentação de documentos específicos, como o requerimento de transferência, o comprovante de pagamento e um instrumento de cessão ou dos atos de incorporação, fusão e cisão da empresa, bem como a procuração, a tradução, se os documentos vierem em língua estrangeira, sem a necessidade de legalização consular. Aqui o artigo 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos. O procedimento de solicitação dessa transferência, por qualquer modalidade de cessão, fusão e incorporação, inicia-se com um protocolo da petição de anotação de transferência de titular. O código deste serviço, lá na base do INPI, é o 349. Esse código que vai ser usado tanto para a própria petição como para a emissão da sua GRU. Caso seja requerida apenas alteração dos dados cadastrais da matriz para filiais ou vice-versa, devem ser tratadas por meio de uma petição de alteração de nome, sede ou endereço, serviço 448, e não como
uma transferência de direitos. Ou seja, o serviço, o código 349 é quando há a transferência de titularidade da marca. Uma pessoa jurídica transfere para outra pessoa jurídica, por exemplo, essa marca. Se há, por exemplo, apenas uma mudança no nome, a empresa se chamava empresa A e passou a chamar essa empresa A.B. O código do serviço que deve ser utilizado é o 348, com a petição de alteração de nome, sede ou endereço. Com essa observação, pessoal, nós concluímos mais essa aula do nosso curso. Na próxima aula, nós vamos continuar tratando sobre as formas de transferência de direitos sobre marcas registradas ou em processo de registro no INPI. Um forte abraço.